Hoje eu vou te passar basicamente um guia bem rápido de como você deve estudar física, se você nunca estudou física, se você quer realmente começar a pegar o embalo da coisa. Seja você está no ensino médio, ou está na faculdade, já está cursando já física, ou você queira só saber como é estudar física, se vale a pena fazer o curso de física, se vai ter muita coisa complicada e por aí vai. Primeiramente a gente começa com o assunto de mecânica. E mecânica se distingue basicamente em dois, que é a dinâmica e a cinética. Tem outras coisas também, mas isso é mais voltado para a faculdade de física necessariamente, não tanto para o curso geral de física no ensino médio. Também temos gravitação, que gravitação faz meio parte da cinética e da dinâmica. E a cinética e dinâmica basicamente é o estudo dos corpos, é o estudo de como os corpos se movem, o que acontece de fato com os corpos para se moverem. E é importante a gente saber justamente sobre isso na física, porque ele é o pontapé inicial para todo o resto dos assuntos que a gente vai dar. Que é justamente a gente começar a entender como é que funciona todo o processo físico, como é que funciona o processo da física funcionar em si, porque sim, a física funciona em si. Ela é uma coisa orgânica, uma coisa que não depende de qualquer pessoa para poder funcionar de fato de uma forma eficiente. Mas a física por si só é uma coisa que, quando a gente começa a entender justamente principalmente dinâmica, que a dinâmica é basicamente o estudo de forças. Então, quando você empurra um carro, por exemplo, o que acontece quando você empurra um carro? Ou você levanta um objeto, ou você corre. Tudo isso, a dinâmica faz com que você entenda muito mais o funcionamento do mundo. Te abre os olhos para poder você começar a realmente entender como é que o mundo funciona, como é que as coisas realmente acontecem. Isso é muito importante porque quando a gente pega isso, a gente tem esse estralo inicial em relação à física, a gente começa a enxergar o mundo de outra forma, a gente consegue entender que as forças são muito importantes, o estudo das forças são muito importantes para a gente estar conseguindo fazer o que a gente quer. Basicamente, a cinética é o estudo de velocidade do movimento em si. Então, se você move um corpo, você empurra um corpo, você faz o corpo se mover. E esse corpo se mover, acontece que ele adquire uma aceleração. E essa aceleração adquire uma velocidade. E nessa velocidade existe um tempo a qual você consegue estar aplicando essa força, criando aceleração e criando velocidade. E nesse período de tempo você vai se deslocar uma certa quantidade de distância. Então, tudo isso, quando a gente começa a englobar mais, a gente começa a entender mais, fica um pouco mais fluido. A gente começa a entender justamente as relações a qual a dinâmica tinha para a cinética. Então a gente começa a englobar e complexar um pouco mais as coisas. Na gravitação, basicamente, acontece isso. Você junta esses dois elementos, que é a cinética e a dinâmica, e você junta e percebe como as coisas funcionam. Você percebe justamente como é que se dá o processo de você estar movendo e como é que as coisas se movem, por se dizer assim. Nós temos também o estudo da luz e óptica, que é o fenômeno da física basicamente que Newton começou a estudar, e a gente começa a compreender um pouco melhor. A luz e a óptica basicamente é só o estudo da luz em si, porque sim, a luz é uma coisa muito importante, a qual a gente, quando vai estudar física, a gente precisa entender muito bem, a gente precisa englobar muito bem de como funciona, porque é realmente fácil, no estudo da física, querendo ou não, o estudo da luz e da óptica é relativamente fácil, porque é difração, refração e por aí vai. Mas o processo de estudo é muito importante, porque você está necessariamente entendendo como um dos elementos mais fundamentais da vida e a qual a gente estabelece muitas regras da física funciona, que é a própria luz. Então, sim, estudar a luz e a óptica é muito importante para o seu desenvolvimento na física. Um outro assunto que é o qual estudamos é basicamente a elétrica, e juntando a elétrica, basicamente, temos o eletromagnetismo, que é o processo elétrico, o processo a qual a gente consegue manipular, entre muitas aspas, os elétrons. A gente consegue fazer com que eles se movam de uma forma específica, passe por objetos específicos, entender quais objetos ele pode passar ou não passar, ou entender como é que acontece todo esse processo elétrico e como se dá justamente tudo isso, porque para algumas pessoas não é muito claro como é que funciona a energia. Para algumas pessoas realmente é um mistério de como a energia se dá, de como é que uma luz acende, de como um computador funciona, de como uma placa de circuito realmente funciona. Então isso é uma coisa que nem todo mundo sabe e é muito importante começar a entender. Obviamente a gente também entra no eletromagnetismo, e já vou aproveitar para colocar em gancho do magnetismo, que é justamente o estudo do eletromagnetismo, a relação da parte elétrica mais o magnetismo. Então, quando você tem uma corrente que passa por um fio, ele gera um campo magnético. Então a gente chama de um campo eletromagnético, pois depende de eletricidade, do elétron. Já o magnetismo em si é justamente uma das forças a qual atua no mundo. Então a gente considera que é uma das forças fracas do mundo, que é o magnetismo. Até porque você consegue puxar um imã da geladeira, então é uma força bem fraca. O estudo disso é justamente importante para a gente começar a entender algumas coisas em relação aos objetos que funcionam no mundo. Por que um imã funciona? Como é que um imã funciona? Como é que se dá todo esse processo de desenvolvimento de não somente dos ímãs, mas das coisas que utilizam ímãs. Porque, por exemplo, sabia que tem alguns trens que justamente trabalham com ímãs,
para poder conseguir se mover? Então, existe e é muito importante esse estudo. Aí passamos justamente para o estudo da termodinâmica, porque sim, a gente começa a estudar as relações de como funciona o calor, como é que funcionam os processos de temperatura e como é que a gente pode manipular isso. Mas na física a gente não estuda tão aprofundado assim, porque quem estuda mais essas coisas são os engenheiros, porque eles têm uma aplicação muito maior para a termodinâmica. Mas já embalando já, a gente vai passar para a física moderna, que é justamente utiliza de conceitos modernos, radiação, física quântica, que no caso física de partículas, astronomia e por aí vai. Porque esse tipo de física são físicas a qual possui cada um seu modelo específico. Para a radiação é basicamente tudo o que acontece num quesito de radiação. Para a física de partículas, tudo o que acontece de forma molecular, basicamente, ou até menor que isso, na verdade, porque molecular ainda está muito grande para a física de quântica, na física de partículas. E a astronomia que se dá justamente pelo estudo do cosmo e do espaço, então, e dos astros, porque na verdade a astronomia é uma coisa, a cosmologia é outra. Porque cosmologia estuda o cosmo e a astrologia estuda basicamente os astros. Então, a astrologia vai pegar e estudar os astros a qual se tem. A cosmologia não. A cosmologia vai estudar justamente todo o universo como um todo. E meio que se dá esse desenvolvimento. Então, você vai pegando desse do mais básico para o mais avançado. É claro que quando você chega em física quântica, você tem que ter muito bem estruturado todo o resto da física para você estar conseguindo ter um desenvolvimento muito melhor. Porque não é só você chegar e pegar e estudar um assunto isolado. Não funciona assim na física. Você precisa de uma boa estruturação, de um bom repertório, entender cada conceito de forma individual, para quando você juntar muitos desses conceitos realmente fazer sentido, para você entender tudo ele.